Bom, iniciamos agora a etapa 3. Etapa 3, refinamento de casos de uso. E o nosso ponto de partida é a modelagem de casos de uso que aí está colocada, que foi obtida na etapa 1. Né? Estamos tratando do jogo pentágono. Bom, o que é o refinamento de casos de uso? É a descrição desses casos de uso, detalhamento desses casos de uso, usando diagramas de atividades e diagramas de sequência. Bom, dentre as possibilidades da metodologia que está lá, as possibilidades descritas lá no livro e no curso conceitual, nós vamos adotar essa que está colocada aí na imagem. A partir de cada caso de uso, nós vamos produzir a sua descrição em diagrama de atividades e, em seguida, a partir da modelagem com diagrama de atividades, originar a modelagem com diagrama de sequência. Bom, então, cada caso de uso, dos nossos casos de uso do Pentágono, cada um deles vai gerar pelo menos um diagrama de atividades. Porém, em função da complexidade do caso de uso, é possível que um caso de uso demande mais de um diagrama de atividades. E para cada diagrama de atividades, nós vamos produzir pelo menos um diagrama de sequência. Por quê? Porque também, dependendo da complexidade do procedimento descrito no diagrama de sequência, pode ser que um diagrama de sequência leve a mais de um... dependendo da complexidade do diagrama de atividades, pode ser que um diagrama de atividades leve a mais de um diagrama de sequência. Ok? Mas pelo menos um. Bom, uma observação sobre a sequência de etapas que nós estamos seguindo, que as aulas estão seguindo. Nós estamos aqui na aula da etapa 3, iniciando a aula da etapa 3, depois de ter tido as aulas das etapas 1 e 2, como mostrado na figura, análise. Análise composta de 4 etapas, 1 a 4, não é isso? Nós tratamos até agora as etapas 1 e 2, modelagem do domínio do problema. Muito bem, depois das aulas das etapas 1 e 2, nós saltamos para a etapa 5, que é uma forma viável de atacar as etapas, é um sequenciamento previsto na metodologia. Né? Muito bem, então, lá no escopo da etapa 5, na aula da etapa 5, nós executamos apenas as atividades das etapas 1 e 2, né? Como colocado aí na imagem. Por quê? Porque a etapa 5, a essência da etapa 5, é a repetição das etapas de 1 a 4. Só que quando a gente pensa em etapas de 1 a 4, lá no início do processo, a gente está pensando em análise, modelagem do domínio do problema. E quando a gente, no escopo da etapa 5, repete essas atividades, a gente as repete com foco no domínio da solução computacional. Muito bem, foi isso que nós fizemos até agora. Muito bem, e agora nós vamos para onde? Agora nós vamos para a etapa 3, como está colocado aí na imagem. E agora, nessa aula da etapa 3, minha intenção é o quê? É atacar simultaneamente domínio do problema e domínio da solução. Quer dizer, observa que isso é uma sequência diferente daquela que eu apresento no curso conceitual, onde lá eu sigo a sequência numérica de 1 a 5, mas é uma das sequências possíveis e previstas na metodologia, como está descrito no livro, como também no curso conceitual. Muito bem, por que isso? Bom, primeiro, eu gostaria nesse curso prático de ilustrar uma forma diferente daquela que já foi apresentada em aulas anteriores. Então nós vamos atacar simultaneamente, como está colocado aí na imagem em amarelo, a etapa 3, tanto focando análise, domínio do problema, como projeto, domínio da solução. Bom, quando a gente trabalha o domínio da solução no escopo da modelagem com diagrama de atividades, isso não fica muito perceptível. As especificidades do domínio da solução, elas não ressaltam muito na modelagem com diagrama de atividades, exceto se eu estiver modelando um diagrama de atividades, um caso de uso específico, quer dizer, do domínio da solução. Aí, claro, aí fica evidente. Mas quando nós modelamos com um diagrama de sequência, aí sim, fica visível a presença de elementos do domínio do problema e elementos do domínio da solução. Então, dessa forma, nós vamos trabalhar nos vídeos a seguir. Bom, os vídeos então que seguem este primeiro de introdução, qual é o planejamento? Bom, primeiro eu vou fazer a modelagem em diagrama de atividades de 2 casos de uso.
Se alguém ficar satisfeito em assistir apenas um, perfeito. Não há necessidade de assistir dois, se sentir segurança com apenas um. Bom, depois disso, sem gravação de vídeo, eu vou modelar todos os diagramas de atividades. Por quê? Porque a sequência de refinamento é o quê? Primeiro, produzir todos os diagramas de atividades, se não do programa inteiro, pelo menos do conjunto de casos de uso que eu quero implementar no primeiro momento. Então, primeiro todos os diagramas de atividades, para depois gerar os diagramas de sequência. Por quê? Porque um diagrama de atividades pode influenciar em outro, e aí não adianta começar o diagrama de sequência enquanto os diagramas de atividade não estiverem ok. Bom, apresentado o conjunto dos diagramas de atividades, partimos para os diagramas de sequência, e eu também pretendo apresentar a modelagem de 2 casos de uso em vídeo. Depois eu vou modelar os demais, sem gravação, e ao final nós mostramos o conjunto o resultado, né, da etapa 3, que é o quê? O conjunto dos diagramas de atividades, o conjunto dos diagramas de sequência, e mais a influência desse esforço na modelagem estrutural e dinâmica que nós produzimos nas etapas anteriores. Ok? Então, assim segue essa nossa aula da etapa 3.